Convido você a abrir sua Bíblia, então, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5. Vamos dar continuidade à nossa sequência de pregações que o Senhor colocou nos nossos corações. Já vimos há algumas semanas trabalhando essa carta. Eu, particularmente, pela minha parte, tenho achado muito gostoso refletir, meditar nesta carta, trabalhar esta sequência de pregações. Já estudei essa carta em outras igrejas mais do que uma vez, mas nunca fiz uma sequência de pregações como nós estamos fazendo aqui nessa carta. E eu acho que tem sido muito gostoso, um aprendizado muito enriquecedor, a gente ir acompanhando o raciocínio do apóstolo ao longo dessa carta, a forma como ele conduz os seus pensamentos e a forma como ele procura, dessa forma, abençoar aquele povo. E essa carta foi entregue a uma igreja, né? Lá há 2000 anos. Então essa era uma carta, como você escreve uma carta para um amigo. E essa carta tinha um destinatário, esse destinatário ia receber essa mensagem. Então Paulo estava muito preocupado em levar o seu pensamento de uma forma clara até os corações daquelas pessoas, para elas receberem realmente essa palavra de uma forma completa. E realmente é um processo, é um crescimento, há um crescimento durante a carta, ela vai evoluindo de um assunto para outro, e é muito legal a gente analisar nessa perspectiva. Então convido você a abrir a sua Bíblia, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 5, e essa semana, para nós não fazermos uma pregação excessivamente longa, nós vamos dividir em duas. Até porque o segundo assunto, ele também merece muita atenção, porque fala sobre o casamento, principalmente, e é bom a gente também trabalhar ele com mais calma, senão a gente ia fazer uma coisa muito corrida hoje e ia se perder boa parte do conteúdo que é importante a gente refletir. Então nós vamos trabalhar hoje até o versículo 21 e na próxima semana a gente termina o capítulo 5. Que diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave e agradável. Já começou bem, né? Está mandando a nós ser imitadores de Deus, imitadores de Cristo. A fasquia está subindo. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem torpeza, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como loucos, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor nos vossos corações, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém? Amém. Quando nós meditamos sobre o capítulo 4, nós dissemos que Paulo estava ali a dar sequência
ou melhor, a dar início a uma nova fase nessa carta. Ele havia apresentado o plano macro de Deus para a sua igreja lá no capítulo 1, depois ele entrou em mais detalhes no capítulo 2, em particular em relação ao o Evangelho de uma forma geral em relação à igreja, mas também o Evangelho de uma forma pessoal em relação ao indivíduo que se vai converter. Ele foi fazendo esse processo. No capítulo 3 ele fala do seu chamado para esse ministério, as suas responsabilidades enquanto apóstolo dos gentios. E quando ele chega então no capítulo 4, ele começa a dar uma virada no sentido da carta para falar sobre a questão prática, né? Ele começa a dizer o que é ser um cristão. O que é ser um cristão? Primeiro ele explicou o que era a igreja, qual era o plano de Deus para a igreja, como é que você se converte para fazer parte da igreja, qual é a responsabilidade dele enquanto apóstolo, vai trabalhando isso. Agora ele começa a trabalhar essa questão do que é ser um cristão, o que é cristianismo, o que é ser um cristão. E no capítulo 4 ele ainda é um pouco geral, ele entra numa área prática, começa a falar agora da nossa vida, da questão prática da nossa vida, mas ele ainda entra numa área mais geral. E do capítulo 5 para o final ele vai começando a detalhar. Ele vai entrando agora em particularidades do cristianismo. Nós já vamos começar a ver, o capítulo 5 trata de duas delas. A primeira delas é a nossa fala, que é sobre isso que nós vamos falar hoje, e na segunda metade ele começa a falar sobre o casamento, né? São duas áreas em que é difícil ser cristão. É fácil ser cristão na teoria, né? Mas na prática é difícil. Então, se tem áreas que são muito complicadas de nós mantermos a integridade cristã, é na nossa fala, a forma como nós falamos, e depois nessas áreas, né? Porque a gente depois vai ver para a frente, começa a falar sobre relação marido e esposa, relação pais e filhos, relação patrão-empregado, entrando cada vez mais em detalhe, cada vez mais se aproxima da prática de como é que funciona. Então é essa caminhada que Paulo está aqui fazendo com a gente. Pois é que lá no capítulo 4, versículo 1, ele diz para nós andarmos segundo a vocação com que fomos chamados, a vocação de cristãos. É como a gente tem uma vocação. Quando a pessoa se desenvolve, cresce, se torna um adulto, são algumas vocações, crescem junto com ela. O que é que são essas vocações? São habilidades, tendências que a pessoa tem para desempenhar uma certa função melhor que as outras, ou fazer essa função melhor que outras coisas na sua vida. Tem gente que tem a vocação de cantar. E essa pessoa, se ela desenvolver essa sua vocação, ela vai ser um ótimo cantor. Outros noutras áreas quaisquer da vida. Então, o que é que o Paulo está tentando dizer? Que ser cristão também tem uma vocação. E essa vocação é o quê? É a vida cristã. É a forma cristã de viver, que tem que ser diferente da forma que o mundo vive e a forma como nós vivíamos. É por isso que, repetidas vezes, Paulo vai nos lembrando, e ele faz isso de novo aqui nessa carta, de como é que nós éramos antes. Ele sempre procura nos confrontar e fazer essa comparação. Como é que era a sua vida antes? Antes de você aceitar Jesus, como é que você fazia? E agora, como é que é a sua vida? Tem mudança? Tem diferença? Se não tem diferença, se preocupe, porque alguma coisa está errada no seu cristianismo. Porque ser cristão não é isso. Você repara que Paulo vai sempre confrontando. No outro tempo vocês eram assim, agora não, agora vocês são diferentes, né? Até nesse capítulo 5 ele faz essa confrontação. Está aqui no versículo 8. Porque no outro tempo eras trevas, mas agora sois luz. Sois filhos da luz. Não, agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. O que é que ele está dizendo? No outro tempo, no tempo nós andávamos nas trevas, nossos olhos estavam cegos, a gente não enxergava nada em relação às questões espirituais. E por conta disso, a nossa vida era toda uma desgraça. Fazíamos o que não prestava, não nos preocupávamos com Deus, desonrávamos a Deus, e desonrávamos a nós mesmos e às vezes a nossa família, né? E então a nossa vida era desse jeito. Aí a gente aceitou Jesus e ele agora vocês luz, agora vocês não são mais trevas. Agora a luz, a lâmpada acendeu, agora a luz ligou. Então até aqui você não enxergava nada, agora você está começando a enxergar as coisas. E o que é que ele diz? Agora isso tem que ter uma repercussão prática na sua vida. Ande como filho da luz.
Se você sabe que uma coisa é errada e você continua fazendo, que tipo de cristianismo é esse? Ele começa-nos a confrontar, o nó começa a acochar agora, né? É esse o sentido que Paulo começa. E nós vemos logo isso, logo no capítulo, nos primeiros versículos. Então, Paulo agora ele eleva o nível. Ele já vinha falando do andar cristão no capítulo 4, só que ele agora puxa mais para cima, aperta o nó. E ele começa assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Meu querido, você acha que é fácil imitar Deus? Estamos a falar de santidade. O que Paulo está tratando aqui agora é santidade, vida cristã, vida santa, vida do jeito que é para ser. E ele diz: sabe como é que você tem que fazer? Procure imitar Deus. Tem até um livro, não sei se você já ouviu falar desse livro, tem gente que não gosta muito dele, parece que ele tem umas coisas que estão meio esquisitas. Eu nunca li esse livro mesmo, só ouvi alguns comentários. Esse livro chama-se Em Meus Passos. Em Meus Passos. E a história mais ou menos é assim: é o que Jesus faria no meu lugar. Por isso é que diz, em meus passos. Era o que Jesus, como é que Jesus se comportaria se ele estivesse caminhando os meus passos? Aí ele vai dando algumas situações da vida prática das pessoas e vai tentando dizer, se fosse Jesus, como é que ele faria? Faria assim. E como é que eu devo fazer então? Do mesmo jeito, né? Imitando Deus. É esse o sentido. A gente pensa fazer essa reflexão. Eu estou sendo colocado perante uma situação de pressão. Note, nós só temos problemas em situações de pressão. Quando está tudo bem, nós somos todos muito santos. É ou não é? Quando está tudo bem, ninguém aperta o seu calo, ninguém lhe confronta. Beleza, não há problema nenhum com a nossa santidade. É por isso que muitas vezes é fácil ser santo na igreja. Por quê? Porque a igreja tem um ambiente próprio de igreja. O problema é quando a gente sai da igreja e vai lá para casa. Na realidade, a gente dizem que se vê o nosso cristianismo em casa. E quem conhece bem o nosso cristianismo são os nossos parentes. E esses é que sabem, é que nos observam e vê que tipo de cristão nós somos. Às vezes os vizinhos também. Mas também digo uma coisa, para os vizinhos começar a ver, realmente a coisa está perigosa. Né? Você está falando muito alto lá em casa. E eu sei de casas que é assim, né? A briga é tão alta que o povo à volta, os vizinhos, todo mundo sabe o que é que está acontecendo ali. Mas tem gente que consegue manter assim, uma aparência com os vizinhos, mas lá dentro de casa a coisa não é bem igual. Por isso o apóstolo começa logo puxando o negócio para cima. Sede, pois, imitadores de Deus. E vai mais longe no capítulo 2, piora mais a coisa, né? E ele diz, andai em amor, como também Cristo vos amou. E a si mesmo se entregou em oferta de sacrifício a Deus, em cheio suave. Então ele está dizendo assim, olha, a vida cristã, resumindo, a vida cristã ela assenta em dois pilares. Primeiro, procurar seguir o padrão de Deus. Segundo, viver a sua vida amando. Amando a Deus em primeiro lugar, se preocupando com o que Deus pensa a seu respeito, com o que Deus pensa em relação à vida que você está vivendo, se preocupando com Deus, amando-o em primeiro lugar e em segundo lugar amando o seu próximo. Porque esse negócio de ser cristão, mas a gente não ajuda ninguém, a gente não faz nada pelos outros, isso aí também está errado. Isso também não é cristianismo. Então o Paulo procura dizer isso. Agora a pergunta que a gente pode fazer aqui é assim, tudo bem, mas eu amo as pessoas, eu gosto de todo mundo, eu procuro me dar bem com todo mundo, eu não sou briguento, eu procuro ter harmonia com as pessoas que estão à minha volta, tenho muitos amigos. Vá lá no meu Facebook, você vai ver quem eu sou. 300 mil amigos lá no Facebook. Eu sou um cara assim mesmo, filé, todo mundo gosta de mim. Né? A gente pode pensar que a gente já é bom o suficiente, porque a gente tem um relacionamento estável e tranquilo com todo mundo. Só que o texto diz que não é exatamente isso que o apóstolo está falando. Ele diz assim, eu quero que você ame as pessoas, mas de uma forma sacrificial. Como é que é esse amor que você está tendo com as pessoas? Você se sacrifica por elas? Ou você respeita as pessoas, elas respeitam? Há assim um relacionamento institucional. Está tudo bem, ninguém aperta o calo de ninguém. Eu também não sou de tirar satisfações. Se às vezes alguma pessoa faz alguma coisa, eu faço conta que não vejo. Isso aí, muitas vezes a gente toma essa atitude só para ter paz com as pessoas. Mas isso não é amor. Não é esse amor que ele está falando aqui. Ele diz assim,
andai em amor, como também Cristo vos amou. E a seguir ele vai dizer como é que Cristo nos amou. E ele vai dizer assim, e assim mesmo se entregou em oferta de sacrifício, ou seja, ame sacrificialmente. Se sacrifique pelas outras pessoas. É assim o nosso amor? É isso que a gente está fazendo? A gente trata as outras pessoas nos sacrificando por elas, se necessário, para as ajudar, para as abençoar. É esse o padrão. Nota como o Paulo realmente está puxando a fasquia para cima. Está ficando mais difícil agora, né? Ele nos manda imitar Deus e nos manda viver em amor sacrificial. E então a coisa realmente fica bem difícil. Eu vou lembrar aqui uma frase que eu falei há 2 semanas, que foi uma frase que foi pronunciada por um líder religioso famoso chamado Gandhi, um indiano, e ele foi confrontado, disse isso aqui há 2 semanas, eu vou compartilhar convosco de novo. Foi-lhe perguntado, porque Gandhi tinha assim um estilo de vida tão diferente, aparentemente santificado, um cara bom, um cara que procurava ajudar todo mundo, tinha uma estratégia política de paz, e ele conseguiu fazer uma grande revolução na Índia, que é um país difícil por causa das suas questões culturais. Ele conseguiu realmente fazer uma grande revolução lá, sem pegar em armas, sem brigar, tudo levando a coisa na paz, e ele tornou-se um referencial até em termos de estratégia política e de negociação, por causa dessa atitude dele. E é aquela pessoa que você conhece, que você diz assim, só lhe falta ser crente. Não tem pessoa assim? Pessoa tão legal, se essa pessoa aqui aceitasse Jesus, era beleza demais. E por causa disso havia pessoas que pensavam isso dele, só lhe falta ser crente. E um dia alguém perguntou para ele, por que você não se converte? Por que você não é um cristão? E sabe qual foi a resposta dele? Se você lembrar o que eu falei há 2 semanas, você sabe. Ele disse que não queria ser um cristão porque ele não via os cristãos viverem como cristãos. Entende? Ou seja, as pessoas eram cristãs, mas na hora que ele olhava para elas, ele dizia assim, eu não sou cristão, eu vivo melhor que elas. Eu faço coisas que eu não vejo os cristãos fazer. Eu tenho uma atitude de vida que eu não vejo os cristãos ter. Então para que é que eu vou querer ser cristão? É que a nossa realidade é essa. E nós percebemos isso até nesses 2 versículos. O padrão que Deus coloca para a nossa vida é realmente muito alto. E cristianismo é isso. É fácil? Não, não é. Mas nós também não podemos baixar os braços e desistir. A vida cristã é um processo que nós temos que perseguir, sem desistir dele. Vamos cair muitas vezes? Vamos tropeçar? Vamos. Mas a gente tem que se levantar e continuar. E procurar ir melhorando. É essa a estratégia. Porque se a gente fizer isso, a gente vai começar a viver um cristianismo mais autêntico. A gente vamos ser pessoas com uma vida mais próxima do projeto de Deus para nós. E essa é a verdade. E uma das áreas que a gente precisa de trabalhar muito na nossa vida é a nossa linguagem. E por isso daqui, do versículo 3 até o versículo 20, Paulo só se preocupa com a nossa fala. Com o que nós falamos e com o que nós escutamos também. Porque às vezes a pessoa até nem fala coisa muito ruim, mas escuta coisa que não presta. Se inclina para ouvir coisa que também não presta. E Paulo diz assim, guarda a sua boca e guarda os seus ouvidos. Não é só a sua boca. Não se preocupe só com o que você fala, também se preocupe com o que você ouve. Porque muitas vezes a gente tem esse problema. A gente até nem fala coisa muito ruim, mas a gente ouve, se permite ouvir coisa que não presta. Então Paulo diz, cuidado com a sua boca e com os seus ouvidos. Em primeiro lugar, ele começa logo aqui, versículo 13, ele diz assim, mas a fornicação e a impureza, na realidade ele está a falar da impureza sexual, nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos. O que é que Paulo está dizendo aqui? Primeiro, a sua vida íntima, a sua vida sexual, ela tem que ser íntegra. Tem que ser santa também. A sexualidade é uma criação de Deus. Sexo não é pecado. Desde que feito do jeito que Deus planejou para ele, que é no casamento. Alguém disse assim,
Sexo fora do casamento é pecado. E não fazer sexo no casamento também é pecado. Não é? Porque às vezes as pessoas também acham que a pessoa é tão santa que ela até lasca o marido ou lasca a esposa com a santa ronice dela. Não é? A palavra de Deus é muito clara sobre isso. O sexo fora do casamento, realmente, a Bíblia desaconselha totalmente. Mas dentro do casamento, ela é uma obrigação. A Bíblia diz que quando um cônjuge se nega para o outro, está roubando ele. A palavra usada nas Escrituras é semelhante a roubo, é defraudar, é fraude. Entende? Porque você casou e lançou umas expectativas sobre o seu cônjuge. E agora você está defraudando essas expectativas, está roubando ele. Note como é grave para Deus essa situação. Então eu digo assim, mantenha a pureza na sua vida íntima. Se você é solteiro, se guarde. Se você é casado, faça bem muito. Dê lugar. Aproveite enquanto dá, porque você logo vai ficar velho e não vai dar mais. Mas enquanto é novo, dê lugar. Está certo? Agora, e a questão das impurezas? A impureza sexual. Olha, ele diz assim, olha, é tão grave para Deus a impureza sexual que você não deve nem falar sobre isso. Aí é que ele começa a entrar na questão da linguagem. Na questão de falar sobre impureza. É fácil nós encontrarmos pessoas, por isso é que ele também manda nós ter cuidado com o ouvido. Encontrar pessoas que gostam de brincar com a impureza, não tem, nessa área sexual. Piadas, gracejos. Não tem muita gente assim? É verdade, não é? Os homens adoram isso. Mas vou contar aqui um segredo, só para nós dois. Nós três aqui, só tem 3 homens. Isso é só para nós três. As irmãs não vão ouvir o que eu vou fazer agora. As mulheres é pior. Conosco é difícil, com os homens, mas com as mulheres, quando elas estão sozinhas, você não tem noção do que elas falam. Estou mentindo? Estou não, né? Vocês não têm noção. Não estou falando de vocês aqui, mas lá fora, lá nos vossos empregos, como é que a coisa funciona? É uma depravação total. E às vezes nós achamos graça. É ou não é? E às vezes nós achamos graça. E Paulo está condenando isso. Se o negócio é impuro, não ache graça. É torpeza. É vergonha. A palavra torpe quer dizer vergonha. No versículo 4, nem torpezas, nem parvoízes, nem chocarrices. Eu trouxe aqui uma outra tradução desse versículo 4, que essa minha aqui está meio complicada. Ele diz assim, nem baixeza, nem conversa tola, nem gracejos indecentes, essas coisas não convêm, mas antes ações de graças. Quantas vezes os nossos relacionamentos, as nossas amizades, e as conversas com essas amizades são caracterizadas por esse tipo de coisas. E nós aceitamos. Como é que as pessoas lá fora vão achar que nós somos diferentes? Se nós aceitamos, se nós entramos na onda, se nós andamos no mesmo barco. A gente tem que marcar a diferença. Na realidade era assim, era para nós nos incomodarmos. Não é para você ficar xingando as pessoas lá, dizer aquelas que são pecadoras, aquelas que estão erradas, não é para fazer nada disso, não. É só para nós marcarmos uma postura diferente. Como é que eu marco uma postura diferente? Me afasto. Se a conversa que está sendo lá tida é uma conversa tola, eu me afasto, não me interessa esse tipo de conversa, não tenho gosto, não tenho prazer nessa conversa, eu vou estar lá para quê? Só para dizer que eu tenho muitos amigos e que eu estou bem na roda dos meus amigos? Por isso é que lá o Salmo 1 diz para você não se sentar na roda dos escarnecedores. E muitas vezes a gente aceita essas rodas de escarnecedores. E as pessoas ficam escarnecendo de Deus, da criação de Deus, e a gente ali, ouvindo. A gente até nem gosta, mas fica com vergonha de sair, mas saia. O negócio não está legal, a gente se afasta. Não precisamos ficar xingando as pessoas, não. Nem mostrar que nós somos diferentes, porque Deus e pregar logo ali um sermão nas pessoas, não é para fazer isso. O que o texto está dizendo aqui não manda nós tomar nenhum tipo de atitude dessa. Apenas diz para nós nos afastarmos desses ambientes. Às vezes, só esse comportamento fala mais alto do que se nós tivéssemos pregado um sermão ali. Porque a pessoa percebe assim, olha, ele não gostou.
esse negócio aqui não foi legal. Aquela pessoa se afastou por causa de uma besteirada que eu falei. Né? Então é disso que Paulo está aqui falando. Então ele vai continuando nessa linha. No versículo 5 ele diz para nós mantermos a santidade na nossa linguagem. Ou melhor, ele diz por que nós devemos manter a santidade na nossa linguagem. Então ele começa logo, versículo 3, falando da impureza sexual, e ele diz que para nós não vivermos esse tipo de vida, nem conversarmos sobre esse tipo de coisas, mesmo que seja de outra pessoa. Porque às vezes a gente não faz. Sabe qual é o problema aqui? Você diz assim, mas pastor, me diga uma coisa, tem fulano ali da minha família que está vivendo essa situação assim, assim. Eu não posso comentar esse assunto? Pode. Entende? Não é disso que Paulo está falando. Sabe qual é o problema aqui? O problema aqui é que é quando nós temos prazer em falar sobre essas coisas. Eu vou dar um exemplo aqui que você vai entender. Tem pessoas que, quando aceitaram Jesus, já a sua vida tinha andado um bocado. Entende? Eu aceitei Jesus muito novo, com 21 anos. O Érico, talvez mais novo que eu. Então a gente não tem assim uma experiência muito grande de passado negro e triste. Porque não deu tempo. Né? Porque não deu tempo. A gente cresceu, fomos jovens normais. Né? Eu tinha um problema seríssimo, porque eu falava muito palavrão. Aí Deus tirou esse negócio da minha vida. Pronto. Mas assim, chafurdar muito, muitas mulheres, noitadas, orgias, não sei o quê, não sei o que é isso. Vícios de drogas, também não sei o que é. Mas tem gente que não é assim, que aceitou Jesus depois dos 30, depois dos 40, depois dos 50, e durante esses anos de impiedade, chafurdou muito no pecado. E aí um dia vai e aceita Jesus. Não sei se você já ouviu, eu já ouvi várias vezes. Aí um dia essa pessoa ela tem a oportunidade de dar testemunho da sua conversão. E na hora que ela vai dar testemunho, ela começa a falar desse passado dela. Porque eu fiz isto, eu fiz aquilo. Só que o jeito que a pessoa fala, parece que ela está se vangloriando do que fez. Você já ouviu isso? É disso que o texto está aqui falando. Se nós tivermos um passado negro e triste, a gente tem que falar dele com vergonha. Como quem tem vergonha de ter vivido isso. Porque isso significa que realmente a gente entendeu que o negócio estava errado. Porque na hora que eu falo do meu passado com orgulho, parece que eu tenho orgulho de dizer que eu tive não sei quantas mulheres, que eu participei de não sei o quê, que eu fumei não sei o quê. Estou-me vangloriando dessa vida miserável. E isso que pode acontecer em relação ao nosso passado, também pode acontecer em relação à vida das outras pessoas. Ou seja, na realidade, o que é que acontece? Muitas vezes a gente saiu do pecado, mas o pecado não saiu da gente. Entende? No fundo, a gente ainda gosta daquelas coisas. E na hora que a gente sabe que alguém está fazendo, a gente até sente um certo prazer em comentar isso. Porque no fundo, a gente gosta daquilo. E é esse o sinal de impureza, de impiedade que existe nos nossos corações e que muitas vezes se transporta na nossa linguagem. Porque a gente sente, a gente não tem vergonha disso aí. Era para a gente ter nojo do pecado, e a gente não tem. O pecado é um negócio nojento, que era para a gente ter nojo dele. E se porventura um dia a gente tivesse que falar de algum pecado nosso no passado, era para a gente falar chorando, lamentando profundamente, porque um dia a gente viveu aquilo. Mas não, tem gente que nunca ganhou nojo ao pecado. E por isso, na hora que ela fala sobre o seu passado, ela fala dele como se estivesse vangloriando. No final ela diz, não, mas Deus me resgatou, mas Deus não sei o quê. Mas você percebe no falar da pessoa que ela não se converteu. Ela não abandonou. Conversão é isso, é você ir num rumo e você para e muda de rumo. Quando a gente não muda de rumo, quer dizer que a pessoa não se converteu. E a conversão não é de palavras, nem é mental, é de coração. Se o coração não se converte, nada se converte. Por isso, na hora que o meu coração se converte, ele ganha nojo ao pecado. E o que eu fiz, ele tem vergonha daquilo que eu fiz. E se um dia ele falar sobre o que eu fiz, sobre o passado, ele vai expressar esse sentimento pesado, de vergonha, de nojo, pela vida que teve.
Essa é a forma correta da gente comentar o pecado. O que Paulo está falando aqui é justamente dessa outra situação. Ele nem sequer está a falar da pessoa, ele está a falar dos outros. Olha, se você souber de alguém que está fazendo impureza, nem fale sobre isso. Porque até comentar isso, porque se você for comentar isso nesse tom de prazer, até isso é vergonhoso. Embora não seja seu, embora não seja um pecado seu. Mas a pessoa fica falando, mas é que fulano fez e fulano aconteceu. Parece que a gente tinha até o secreto desejo de estar lá. E a nossa linguagem, ela muitas vezes nos atraiçoa, ela nos denuncia. O jeito com que nós falamos, às vezes confessa aquilo que nós queríamos esconder. Porque no fundo a gente até lamenta não ter sido com a gente. Entende? Lamenta porque agora eu sou crente e não posso mais fazer essas coisas. Mas se eu não fosse, rapaz, ver se eu não estava lá. Pois vá chafurdar no pecado. Seja quem você é. Agora, se quiser ser um cristão, seja um cristão autêntico, verdadeiro. É o que Paulo está aqui dizendo. No versículo 5, então, ele dá a primeira justificativa. Por que nós devemos ter uma linguagem santa, separada, diferenciada? E ele diz assim, porque bem sabeis, e ela aqui começa a apertar, porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Deus e de Cristo. Entendeu? Agora você diz assim, mas pastor, o devasso não sou eu, é o fulano lá. O impuro não sou eu, o avarento não sou eu só estou comentando. Mas o que é que o Paulo está dizendo aqui? O jeito com que você comenta mostra que você é devasso como ele, que você é impuro como ele. Porque você só não está lá porque você não tem coragem para estar lá. Porque senão você estava. Porque você agora acha que é crente e porque você acha que é crente não pode fazer certas coisas. Mas se Deus liberasse, você ia. Porque você tinha prazer nisso. O que Paulo está dizendo é que a pessoa que fala da impureza é tão impuro quanto que pratica. E ele diz que o impuro, que fala o que pratica, o devasso, o avarento e o idólatra não tem herança no reino de Deus. Não tem herança no reino de Deus. Então o nó está bem apertado, né? Vai piorar, não se preocupe não. Porque agora Paulo ele entra nas particularidades, né? Ele vai direto ao ponto agora. Aí começa aqui a apertar na nossa linguagem, depois ele vai para outras áreas da vida. E aí a gente vai começar a sentir cada vez mais apertado. Mas é isso mesmo. É assim que a gente se ajeita. Mais Deus, está esperando mais Deus, né? Não, aqui não tem mais. Acabou os mais ficaram lá no capítulo 2. Aqui não, é desse jeito e acabou. Se você não quiser, não tem problema. Não tem mais aqui. Não, mas é que não tem mesmo. Rapaz, eu até fico procurando, mas não tem. Não tem mais aqui, não. Versículo 6 fala então da santidade agora no ouvir. Deus diz assim, não só se preocupe com o que você fala, preocupe também com o que você ouve. Diz ele, ninguém vos engane com palavras vãs. Às vezes vem gente assim com uma conversinha mole, para o nosso ouvido, contar umas coisas que estão acontecendo, e a gente gosta de ouvir. É por isso que eu às vezes digo assim, o problema da fofoca, sabe qual é? São dois problemas. Tem quem gosta de falar e tem quem gosta de escutar. Porque senão, se um gostasse de falar, mas o outro não gostasse de escutar, acabava a fofoca. Para haver fofoca é preciso essas duas coisas. Tem que ter quem gosta de falar, mas também precisa ter quem gosta de escutar. E tem gente que não gosta de falar, mas gosta de escutar. Não fala, mas gosta de escutar. Eu quero dizer, escutar a fofoca é tão pecado como falar a fofoca. Porque você está sendo portador. Escutar a fofoca é tão pecado como falar a fofoca. Escutar conversa devassa, ainda que você não vá repetir, não vá passar para outra pessoa, você está pecando do mesmo jeito que o cara que falou. É o que ele está dizendo aqui. Não dê ouvidos à conversa devassa. Quando ele diz ninguém vos engana, é porque a gente deixa se iludir.
De certa forma a gente acaba se deixando enganar. Só que este engano aqui não é um engano, não é aquele engano inocente. A pessoa vem com uma conversinha mole e a gente vai na onda. Não, ele está a falar, porque ele está a falar de impureza. O contexto fala de impureza. E ele pega no modelo, o assunto, a base, a impureza sexual. Aí ele vai com esse negócio até o final. Ou quase até o final. Então ele agora está dizendo que ninguém lhe engane com palavras vãs. Que palavras vãs são essas? São as palavras da impureza. As mesmas palavras de que ele falou até no versículo anterior. O devasso, o impuro, o avarento. É esse tipo de conversinha. Que vem ter com você e fica ouvindo. E você fica escutando. Nessas situações a gente deve procurar uma estratégia delicada e educada de pular fora dessas conversas. Nem que você diga que está com o arroz no fogo e que vai queimar. Tem que ir correndo para desligar o fogão. Mas você precisa pular fora. Não aceita esse tipo de conversa. Porque esse tipo de coisa polui. É poluição na nossa mente e no nosso coração. Porque a gente escuta e a seguir a gente pensa. Aquilo fica na nossa cabeça. E em vez de ficar pensamentos bons, pensamentos sãos, pensamentos que edificam, não. Fica conversa besta, conversa tola. O texto diz assim, olha, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Sabe o que é que ele está dizendo aqui? Que por essas coisas vem a ira de Deus sobre a sua vida também. Porque na hora que a gente dá ouvidos a quem está falando besteira, diz o texto a seguir, portanto não sejais seus companheiros. Na hora que um cara vem ter comigo e começa a falar conversa besta, e eu começo a dar ouvidos, primeiro, eu estou-me fazendo companheiro dele, igual a ele, amigo dele. E segundo, estou-me colocando na mesma condenação que ele. Porque o texto diz que por causa dessas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E eu sou companheiro dele, então eu sou o quê? Filho da desobediência também. Aí depois as coisas começam a correr mal na nossa vida e a gente não sabe porquê. Porque a gente está falando, vive falando besteira, vive ouvindo besteira. E a gente não sabe porque é que as coisas não estão correndo bem. Porque é que a nossa vida está travada, porque é que as coisas não desenrolam. Tem tanto detalhe deste que o inimigo usa para travar a nossa vida. E eu vou dizer, o inimigo ele só dá um start, o resto é o nosso coração ímpio que faz. O resto é todo o nosso coração que faz. Porque nós temos raiz de pecado no nosso coração, nós temos potencial de pecado no nosso coração suficiente para nos destruir. É por isso que Deus é tão cuidadoso na forma como Ele procura nos educar para nós vivermos uma vida diferente, para nós vivermos uma vida santa. Porquê? Porque nós somos os principais beneficiados disso. Mas a gente não entende. A gente não entende, a gente não aceita. Versículo 8 tem o segundo argumento para nos convencer a viver uma vida santa. E ele diz, porque noutro tempo eras trevas, olha, mude de vida. O que é que ele está dizendo aqui? Mude de vida. Se você já foi treva, você agora é luz. Ande como filhos da luz. Não ande mais nas trevas. Não viva mais do jeito antigo. Mude de vida. Por isso nós temos dito aqui repetidas vezes, conversão é mudança de vida. Se a pessoa se converte e a vida dela não muda, ela não se converteu. Ela precisa aceitar Jesus de novo. Talvez tenha mudado de religião. Com certeza mudou de religião. Porque gosta mais dessa religião evangélica agora do que ela tinha antes. Mas se aceitar Jesus de verdade, não aceitou. Conversão é mudança de vida. Por isso ele diz aqui. Noutro tempo era daquele jeito. Agora não, agora é diferente. Tem que ser diferente. E a primeira coisa que tem que se notar é a nossa fala. O jeito como nós falamos e o jeito como nós ouvimos. Tem que ser diferente. Versículo 9, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça e verdade. Nesse versículo, entre o versículo 8 até o versículo 10, nós temos razões para a santidade. Primeira, devemos ter uma vida diferente daquilo que éramos antes, quando éramos perdidos. Segundo, devemos andar na luz porque somos filhos da luz. Terceiro, devemos expressar o fruto do Espírito, bondade, justiça e verdade, que é o oposto das conversas tolas. Conversa tola tem verdade? Conversa tola tem justiça? Tem bondade? Faz bem a alguém? Não. Então, deite fora essa conversa tola. Quarto, devemos aprovar o que Deus aprova. Olha aí no versículo 10. Aprovando o que é agradável ao Senhor. Deus gosta dessas coisas. Deus se agrada disso aqui.
Isso aqui, Deus está nisto? Deus está nesse negócio? Não, então por fora. Priorize o que Deus pensa. Jesus disse assim em certo momento: sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Agora eu só quero fazer o que me apetece, eu só quero fazer o que eu gosto, eu só quero fazer o que a minha carne tem vontade de fazer, eu sou amigo de Jesus? Não, não sou. Aprovando o que Deus aprova. Continuando. Versículo 11 fala acerca das obras infrutuosas das trevas. Não comuniqueis, não toqueis, não cheguem perto às obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as. Aqui o texto, Paulo não especifica exatamente do que é que ele está falando. Que obras infrutuosas são essas? Na realidade, o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo, porque ele não especifica, então mostra-nos que ele está sendo genérico. Porque senão ele tinha particularizado, tinha dito o que é o que ele está a falar. Está a falar de quê? De macumba? Está a falar de pecado? Que obra infrutuosa é essa? O que ele está dizendo é que são obras que não dão fruto. É genérico. Tudo aquilo que não é frutífero, tudo aquilo que não vai dar fruto, tudo aquilo que não vai ser bom, se afasta. Na realidade, o Paulo ainda vai mais longe. Ele diz, não só se afasta, mas condena. Aqui ele está dizendo que é para você falar mesmo. Tome uma posição. Diga que é contra. Diga que não se identifica com aquilo. Aqui ele está mandando a gente tomar posição. Se o negócio não vai dar fruto, se o negócio não vai ser bom, se aquilo ali não edifica nada, não ajuda ninguém, condene. E ele volta outra vez para a linguagem. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torto. O que ele está falando aqui é alguma coisa que se faz assim na escuridão. É alguma coisa que se faz na escuridão, no oculto. Coisa que tirando as nossas intimidades, que é para fazer no oculto mesmo, o resto, tem muita coisa que se faz no oculto. Por quê? Porque é ilegal, é imoral. Ainda tem mais uma palavra que eu não vou falar, né? Então, porque é ilegal e é imoral, as pessoas fazem às escondidas. E o texto usa essa ilustração de fazer de noite, fazer nas trevas. Aí diz ele assim, nem comente esse tipo de coisa, nem fique falando. Porque até o falar já é torpeza. A palavra torpe significa palavrão. Você comentando aquilo que aconteceu ali durante a noite, é como se você estivesse falando um palavrão. Uma palavra feia. Entende? Nem comente, não se meta nessas coisas. Deixe os mortos enterrar os seus mortos. É como se ele dissesse assim, contar o que eles fazem também é pecado. Agora ele dá uma viradazinha aqui do versículo 15 para o versículo 16 e depois ele volta para o assunto de novo. E ele diz assim, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios ou não como tolos, mas como sábios. De que é que ele está a falar? O versículo seguinte diz, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. O que é que ele está dizendo aqui? Que nós precisamos evitar perdas de tempo. Colocando no contexto, o que é uma perda de tempo? É uma conversa tola. É uma perda de tempo. É escutar uma conversa tola, é perda de tempo. É falar uma conversa tola. Por isso é que ele diz assim, não sejais tolos. Não sejais tolos, mas sede sábios. Há uma diferença entre sábio e sabido, né? Tem gente que não é sábia, é sabida. Mas o texto não está dizendo para você ser sabido. O sabido é o esperto que tenta aproveitar, tirar vantagem dos outros. O texto está dizendo para nós sermos sábios. Diz, não seja tolo, mas seja sábio. Como é que eu vou fazer isso? Aproveitando bem o meu tempo. E para Paulo, o tempo era uma coisa muito preciosa. Eu acho que essa ideia de tempo é dinheiro foi Paulo que inventou. Porque ele tinha tanta preocupação em aproveitar bem o seu tempo. Ele vê o tempo como um bem precioso, uma coisa escassa. Logo, e é interessante, não tem coisa mais difícil de lidar do que com o tempo. Porque o tempo é uma coisa que não tem reverso. O tempo que você perde, você nunca mais o vai recuperar nessa vida. Tempo perdido é tempo perdido. Não tem como recuperar o tempo. Às vezes a gente perde a saúde, mas a gente consegue recuperar a saúde.
Às vezes a gente perde dinheiro, mas a gente consegue recuperar o dinheiro. Mas tempo não dá para recuperar. Para Paulo, o tempo parece uma coisa muito importante. Para nós não, a gente às vezes é tão relaxado com o tempo, né? Não faço hoje, faço amanhã. Deixa para depois, né? E a gente fica assim, levando com a barriga. Paulo não levava a vida com a barriga. Para ele o tempo era importante. Pois até uma conversa tola, para ele era uma perda de tempo. Era um desperdício. E se é um desperdício, é uma coisa tola. E não faz sentido. Então, não perca o seu tempo com conversa tola. Não perca o seu tempo. Versículo 17. Não sejais tolos, mas entendei a vontade de Deus. Como é que eu faço para evitar a vida tola? Buscar direcionamento de Deus. Não tem outra forma. Como é que eu faço para eu endireitar a minha vida? Busque um direcionamento de Deus. Como é que eu busco direcionamento? Lendo a sua palavra, se dedicando à oração. Só tem esses dois meios. Deus não vai abrir o céu para dizer, faça assim. Sabe por quê? Porque Ele inspirou este livro grossíssimo para nos ensinar o caminho. Aí se você não quer prestar atenção à dica que Ele já deu, Ele também não vai abrir o céu para lhe falar. Então, se dedica à palavra e se dedica à oração. E você vai entender a vontade de Deus para a sua vida. Os direcionamentos de Deus. É a única forma que a gente tem de se afastar de uma vida tola. Uma vida insensata, uma vida sem sentido. E quase terminando, Paulo fala agora de outra perda de tempo. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Nós já dissemos há 2 semanas que Paulo gosta desses confrontos. Tira uma coisa e bota outra, né? Ele anula uma coisa que faz mal e bota uma que faz bem. E o que é que ele está dizendo aqui? E ele está confrontado duas situações. A pessoa que se enche de vinho e a pessoa que se enche do Espírito. Ele coloca aqui um confronto. A pessoa que se enche de vinho faz o quê? Briga, contendas. Não é o que o texto diz. Você conhece alguém que bebe e depois chega em casa e esculhamba com todo mundo? Tem gente assim, não tem? Quase todo mundo é assim. Bebe demais e quando chega a casa cria confusão, cria contenda. De que é que Paulo está a falar? Da linguagem, do nosso falar, né? O vinho, o excesso de vinho, o excesso de bebida, ele provoca o quê? Uma linguagem, um falar que não presta. Agora, se eu em vez de me encher de vinho, me encher do Espírito Santo, o que é que eu vou falar? Nota que o texto continua desenvolvendo o assunto do falar, da linguagem, da conversa, né? E o que é que ele vai falar? Você não vai brigar com ninguém, você não vai criar uma discussão, mas você vai falar de salmos, você vai cantar hinos, vai cantar cânticos espirituais, você vai salmodiar ao Senhor no seu coração. Versículo 20, você vai dar graças a Deus em tudo, a Deus e Pai em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha como a sua linguagem muda quando você deixa-se encher com uma coisa que não presta e se enche daquilo que é bom. Né? Ele continua falando da linguagem, então ele vem sempre até o final, sempre com a mesma marca. Então ele agora chega aqui no final e diz assim, olha, mais uma coisa que você precisa refletir sobre a sua vida. Sobre o quanto você está bebendo e o efeito que isso está trazendo para a sua vida. Você tem o costume de encher a casa e chegar a casa e quebrar tudo? Pois mude de vida. Deixe de se encher com vinho e comece a encher com o Espírito Santo. E você vai ver a mudança de vida que você vai ter. E a primeira coisa que vai mudar vai ser a sua linguagem. Porque em vez de você chegar em casa e armar confusão com todo mundo, você vai chegar em casa e vai abençoar as pessoas. Você vai chegar em casa e vai recitar um salmo. Vai ter um versículo para dar para as pessoas. Você vai ter uma palavra de louvor, uma palavra de adoração, uma palavra de gratidão a Deus. A sua linguagem vai mudar. Então, este é todo o investimento que o apóstolo Paulo faz aqui no capítulo 4 até o versículo 20. A primeira coisa que tem que mudar na nossa vida é a nossa linguagem, o nosso falar. O que nós falamos e o que nós escutamos. Quando a gente aprende isto,
há uma revolução realmente na nossa vida. Muita gente até tem uma vida de certa forma íntegra. Muito cristão tem uma vida de certa forma íntegra, mas a sua linguagem não mudou. Às vezes não é uma questão até de que a pessoa fala palavrão, mas é agressivo, é ácido, é crítico, entende? Sempre tem alguma coisa é negativista, tudo está errado, nada dá certo, tudo, entende? Não tem gente assim? Que é uma pessoa muito negativa. Você não ouve a pessoa falar um palavrão, mas não é uma pessoa que diz assim, não, eu confio em Deus, vai dar certo, Deus vai fazer a obra, está difícil, mas a gente vai resistir, estamos juntos. Não, é aquela pessoa ácida o tempo todo, sempre crítica. Não mudou a linguagem. Então é talvez a primeira coisa que precisa mudar na nossa vida, o jeito com que nós falamos e o jeito com que nós ouvimos. Vivemos dias em que muitas dessas impurezas, elas não circulam de boca, circulam no WhatsApp, né, nas redes sociais. Facilmente a gente recebe. Uma vez me inscreveram num grupo de um pessoal ali do Bajara que era pornografia direta, eu pulei fora. Quando eu vi o ambiente, isso aqui não me edifica nada, só vai trazer prejuízo para a minha vida. Eu saí do grupo. Para que isso? Entende? Então não fique junto. Não fique junto. Porque as pessoas, às vezes, hoje vivemos disso que as pessoas têm uma necessidade tão grande de amizade, principalmente essas amizades superficiais e fúteis do WhatsApp, Facebook. Tem casais que se divorciam por causa do Facebook, você sabia? Tem gente que se divorcia porque o marido cortou a mulher do Facebook. Não quer mais ela como amiga do Facebook, ela por entrou com o divórcio. A vida está tão fútil. Então, muitas vezes essas coisas é que são usadas para transporte dessas impurezas. Pois reaja contra. Reaja contra. Entende? E Deus certamente trabalhará muito na minha vida, na sua, nos melhorando como cristãos, começando a ser verdadeiros cristãos de verdade. Que um dia se o Gandhi conhecesse a gente e ele ia dizer assim, eu quero ser cristão como aquele ali. Porque assim vale a pena ser um cristão. Amém? Que Deus nos abençoe.